A chuva martelava contra a janela do táxi como acusações que eu não conseguia responder. Minhas mãos tremeram enquanto eu contava o dinheiro novamente. Notas molhadas grudando. 3,40. Tudo o que eu tinha conseguido pegar do fundo de emergência escondido no livro de receitas da minha avó antes de Gregor chegar cedo em casa. Limpa a garganta. Eu pressionei minha palma contra o vidro frio, observando as luzes de Milão se tornarem manchas de aquarela. Atrás de mim, em algum lugar naquela cidade em expansão, estava o apartamento que eu tinha compartilhado com ele por 18 meses. O lugar onde seu amor tinha lentamente coalhado em obsessão, onde elogios se tornaram críticas, onde cuidado se tornou controle. Senorina, a voz do motorista me puxou de volta. Estamos aqui. O Hotel Artameixas se erguia diante de nós como uma fortaleza de vidro e aço. Sua fachada elegante iluminada por luzes douradas que pareciam prometer santuário. Muito caro. Longe de mais caro para alguém fugindo com uma bolsa empacotada às pressas e 300. Mas esse era precisamente o ponto. Gregor nunca pensaria em me procurar em algum lugar assim. Eu paguei o motorista com dedos trêmulos, pagando a mais na minha pressa para escapar da sensação exposta de estar visível na rua. O lobby me abraçou com calor, com cheiro de couro e sândalo. Um forte contraste com a chuva fria lá fora. Meus tênis rangiam contra pisos de mármore que provavelmente custavam mais do que todo o meu guarda-roupa. A recepcionista noturna, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, com cabelo com mechas prateadas, me avaliou com discrição prática. Eu sabia o que ela via. Uma mulher de 26 anos em jeans e uma jaqueta encharcada. Rimmel, provavelmente borrado de chorar no táxi, carregando uma sacola que gritava desespero em vez de férias. Boa noite. Como posso ajudá-la? Eu preciso de um quarto. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Apenas para hoje à noite, ela consultou seu computador, sua expressão não revelando nada. Temos um quarto standard disponível por quase tudo o que eu tinha. Mas que escolha eu tinha? Eu não podia ir para amigos. Gregor conhecia todos eles. Minha família estava em Verona, muito longe para chegar hoje à noite e o abrigo para mulheres. Eu os tinha ligado 2 vezes no mês passado, sempre desligando antes que eles atendessem, incapaz de admitir que precisava de ajuda. Eu vou aceitar. Enquanto eu contava as notas, meu telefone zumbiu. Meu estômago apertou antes mesmo de eu olhar. Gregor, onde você está? Gregor, Valentina, isso não é engraçado. Volte para casa. Gregor, eu sei que você está chateado, mas podemos conversar sobre isso. Gregor, não me faça ir te procurar. A última mensagem fez minhas mãos tremerem tanto que eu quase deixei o telefone cair. Os olhos da recepcionista piscaram para a tela antes de retornar à neutralidade profissional. Está tudo bem, Senorina? Eu forcei um sorriso que parecia porcelana rachando. Bem, apenas um longo dia. Ela me entregou um cartão-chave, seu olhar demorando-se em meu rosto com algo que poderia ter sido compreensão. Quarto 412. Os elevadores estão à sua direita. Se você precisar de qualquer coisa durante sua estadia, por favor, não hesite em ligar para a recepção. A ênfase em qualquer coisa pareceu deliberada. Uma tábua de salvação estendida sem perguntas feitas. Obrigada. A viagem de elevador pareceu eterna. Meu reflexo nas paredes espelhadas mostrava uma estranha, pálida, com olhos encovados, cabelo grudado no crânio. Quando eu tinha me tornado essa pessoa? A vibrante estudante de arte que ria facilmente e confiava livremente parecia alguém de outra vida. O quarto 412 era simples, mas imaculado. Paredes creme, roupa de cama cinza pomba, uma pequena mesa junto à janela com vista para a cidade encharcada pela chuva. Eu tranquei a porta, engatei a tranca, arrastei uma cadeira sob a maçaneta por segurança. Só então eu me permiti respirar. O chuveiro estava quase dolorosamente quente, lavando a chuva, e a sensação persistente das mãos de Gregor em meus ombros naquela manhã,
apertando demais enquanto ele perguntava onde eu tinha estado, com quem eu tinha falado, por que eu estava atrasada para a casa do trabalho. A galeria onde eu trabalhava meio período tinha se tornado minha única fuga. Aquelas poucas horas onde eu podia fingir que minha vida era normal. Eu emergi envolvida no roupão macio do hotel, finalmente me permitindo avaliar o dano. Um hematoma florescia em meu braço superior, onde ele tinha me agarrado 3 dias atrás. Não o primeiro, nunca em nenhum lugar visível. Gregor era cuidadoso dessa forma. Meu telefone continuou seu zumbido persistente. Gregor, estou preocupado com você. Gregor, seu chefe disse que você saiu cedo do trabalho. Você está doente? Gregor. Valentina, me responda. Gregor, eu falei com Marco. Ele disse que te viu entrando em um táxi com uma bolsa. Gelo inundou minhas veias. Marco, nosso vizinho, amigo de Gregor. Claro, ele tinha estado observando. Gregor, seja o que for que você esteja pensando, não faça. Você sabe, você não pode sobreviver sem mim. A pior parte, alguma parte terrível e quebrada de mim, se perguntou se ele estava certo. Eu tinha 60 restantes. Nenhuma família por perto. Poucos amigos que não tinham lentamente se afastado enquanto Gregor me isolava. Um emprego de meio período que mal cobria minha parte do aluguel. Mas eu tinha algo mais valioso. Eu tinha ido embora. Finalmente, depois de meses dizendo a mim mesma, amanhã, na próxima semana, quando eu economizar dinheiro suficiente, eu tinha realmente saído pela porta. Eu desliguei meu telefone. O silêncio repentino, tanto libertador quanto aterrorizante. O quarto de hotel parecia surreal em sua tranquilidade. Lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Silêncio quebrado apenas pela chuva contra o vidro. Segurança, por mais temporária, por mais cara. Eu deveria ter dormido. A exaustão pesava em cada membro. Em vez disso, eu fiquei na janela, observando a cidade respirar abaixo. Em algum lugar lá fora, Gregor estava procurando. Eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele não aceitaria simplesmente minha ausência. Ele ligaria para o meu trabalho, meus amigos, talvez até a polícia, pintando-se como o namorado preocupado de uma mulher instável. Limpa tua garganta. Pela manhã eu precisava de um plano. A voz da minha avó ecoou em minha memória, grossa com seu sotaque siciliano. Valentina Mia, quando você se sentir presa, lembre-se que mesmo a menor porta pode levar à liberdade se você for corajosa o suficiente para atravessá-la. Este quarto de hotel era minha porta. Amanhã eu descobriria para onde levava. Eu estava apenas subindo na cama quando vozes no corredor me fizeram congelar. Vozes masculinas falando em italiano rápido, muito baixas para eu distinguir as palavras. Meu coração martelou enquanto passos paravam do lado de fora da minha porta. Uma batida de silêncio. Então eles seguiram em frente, sumindo pelo corredor. Paranoia, eu disse a mim mesma, apenas outros hóspedes. Isso era um hotel. Pessoas vinham e iam, mas eu arrastei a cadeira de volta sob a maçaneta da porta de qualquer maneira. O sono, quando finalmente veio, foi agitado e cheio de sonhos. Gregor me encontrando. Gregor me arrastando para casa. A voz de Gregor prometendo que nunca mais aconteceria. Que ele mudaria. Que eu o tinha feito fazer isso ao ir embora. Eu acordei com um sobressalto para a luz pálida da manhã, filtrando-se pelas janelas manchadas de chuva. Meu telefone, quando eu o liguei, mostrava 23 chamadas perdidas, 14 mensagens de texto, 3 mensagens de voz que eu não conseguia me forçar a ouvir e uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei onde você está, vindo para te levar para a casa onde você pertence. O telefone escorregou dos meus dedos inertes. Ele tinha me encontrado de alguma forma, impossivelmente. Gregor tinha me encontrado. Eu estava enfiando roupas na minha bolsa com mãos trêmulas quando a lógica finalmente penetrou no pânico. Como ele poderia saber qual hotel? Milão tinha centenas, a não ser que Marco, o vizinho que me viu sair. Se Gregor o tivesse pressionado, ameaçado,
Marco poderia ter lembrado de algo. A companhia de táxi. Havia apenas um número limitado que atendia nosso bairro. Eu tinha que sair agora antes que ele chegasse. Mas para onde eu iria com 60 e nenhum lugar seguro para me esconder? O telefone do hotel na mesa de cabeceira tocou estridente e inesperadamente. Eu o encarei, meu coração batendo. Ele tocou novamente, novamente. Com mãos trêmulas, limpa a garganta, eu levantei o receptor. Senorina Reati, a voz da recepcionista. Profissional, mas com um tom que eu não conseguia identificar. Há um cavalheiro no lobby perguntando por você. Ele diz que é seu namorado. Ele é bastante insistente. Minha voz emergiu como um mero sussurro. Não diga a ele que estou aqui, por favor. Uma pausa, então em voz baixa. Ele já me mostrou uma fotografia. Ele sabe que você está registrada. O quarto girou. Eu agarrei a beira da mesa para me firmar. Estou ligando para a segurança, ela continuou. Mas, Senorina, talvez você devesse falar com a gerência. Há um elevador de serviço, quarto andar, ala leste. Eles podem ajudá-la a sair discretamente. Eu não estava pensando claramente, operando puramente por instinto, enquanto eu agarrava minha bolsa e fugia para o corredor. O elevador de serviço, ala leste. Meus pés me carregaram no piloto automático, tênis silenciosos no carpete macio. Eu quase colidi com ele. Um homem emergiu de uma porta marcada como privada, impecavelmente vestido em um terno cinza carvão, apesar da hora adiantada. Alto, ombros largos, com cabelo escuro penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore Curara. Seus olhos, cinza tempestade e penetrantes, fixaram-se em mim com uma intensidade que me parou. Você está correndo, ele observou. Não uma pergunta. Sua voz carregava o sotaque culto do norte da Itália. Cada palavra precisamente colocada. Eu preciso do elevador de serviço. Minha voz tremeu. Por favor, meu ex-namorado está lá embaixo e eu... Eu sei quem está lá embaixo. Ele se afastou, gesticulando em direção ao elevador atrás dele. Venha, eu hesitei. Tudo sobre esse homem gritava perigo de um tipo diferente do de Gregor. Poder, controle, autoridade que esperava obediência. Vozes ecoaram do corredor principal. A voz de Gregor, alta e irritada. A decisão se tomou sozinha. Eu segui o estranho para dentro do elevador. O elevador de serviço desceu em silêncio, quebrado apenas pelo zumbido mecânico dos cabos e minha respiração ofegante. O homem ao meu lado estava com perfeita imobilidade. Sua presença preenchendo o pequeno espaço como fumaça. Invisível, mas impossível de ignorar. Obrigada. Eu consegui por me ajudar. Sua boca curvou-se ligeiramente, embora não chegasse aos seus olhos. Eu ainda não te ajudei, Senorina. Eu apenas adiei o inevitável. O elevador abriu em um corredor que eu nunca tinha visto, claramente apenas para funcionários, a julgar pelo piso industrial e pelas luzes fluorescentes ásperas. Ele me guiou com uma mão na parte inferior das minhas costas. Proprietário, mas não forçado, pelo corredor até uma porta sem identificação. O escritório além era inesperadamente elegante. Janelas do chão ao teto, com vista para o horizonte matinal de Milão. Móveis de couro arranjados ao redor de uma lareira que crepitava com chamas reais. Estantes forravam uma parede cheias de volumes em italiano, inglês e o que parecia russo. Sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira perto do fogo. Você está tremendo. Eu não tinha notado, mas ele estava certo. A adrenalina estava dando lugar ao choque, me deixando tremendo como folhas ao vento. Ele serviu o líquido âmbar de um decantador de cristal, pressionando o copo em minhas mãos. Beba. Vai ajudar. Eu não. São 10h da manhã. Estou ciente. O fantasma de divertimento tocou suas feições. Pense nisso como medicinal. O uísque queimou ao descer, mas o calor se espalhou pelo meu peito, firmando minhas mãos. Eu o estudei apropriadamente pela primeira vez. No final dos 30 anos, com a postura de alguém acostumado a comandar.
Seu terno era feito sob medida, seu relógio discreto, mas sem dúvida caro. Tudo sobre ele falava de riqueza e poder. Quem é você? Eu perguntei. Alessio Lombardi. Ele se acomodou na cadeira em frente à minha. Movimentos controlados e deliberados. Eu sou o dono deste hotel. A compreensão surgiu. Você é o chefe do gerente. É por isso que ela te ligou. Sofia trabalha para mim há 15 anos. Ela sabe quando me envolver em situações delicadas. Seu olhar era firme, avaliador. Seu namorado está atualmente no meu lobby causando uma cena. Ele mostrou uma fotografia para minha equipe. Alegou que você é mentalmente instável. Ameaçou chamar a polícia se não lhe dermos o número do seu quarto. A vergonha queimou em mim. Me desculpe, eu não queria trazer problemas para o seu hotel. Eu vou embora. E ir para onde? A pergunta foi suave, mas direta. Você tem um lugar seguro? Eu desviei o olhar, incapaz de encarar aqueles olhos penetrantes. Eu vou dar um jeito. Com 61 homem que já te rastreou até aqui, ele se inclinou ligeiramente para a frente. Valentina Rich, 26, assistente de galeria de meio período, alugando um apartamento no bairro de Isla, com Gregor Solov, sem família em Milão. Ele fez uma pausa. Estou esquecendo alguma coisa? O sangue drenou do meu rosto. Como você sabe tudo isso? É meu negócio saber quem se hospeda no meu hotel. Seu tom sugeria que isso era inteiramente razoável, especialmente quando chegam encharcados e assustados no meio da noite, pagando em dinheiro por um quarto que claramente não podem pagar. Isso não lhe dá o direito de me investigar. Não, ele concordou, mas me dá as informações necessárias para te ajudar. Se você quer minha ajuda, por que você ajudaria uma estranha? Algo cintilou em seus olhos. Sumiu rápido demais para interpretar. Digamos que eu não aprecie homens que aterrorizam mulheres. Ruim para os negócios, ruim para o karma. A ironia de sua frase me fez rir. Um som agudo e frágil. Karma, essa é a sua preocupação. Entre outras, ele se levantou, movendo-se para a janela com as mãos cruzadas atrás das costas. Seu Gregor é persistente. Minha segurança o escoltou para fora 2 vezes. Ele ameaçou com ação legal. Alegou que você o roubou. Implicou que você é mentalmente doente. Criativo. Eu darei isso a ele. Ele não vai parar. A certeza se instalou sobre mim como um sudário. Ele nunca para. Ele vai esperar lá fora, me seguir quando eu sair. Ou ele vai... Eu não consegui terminar o pensamento. Alessio se virou, a luz da manhã silhuetando sua figura. E se você não fosse embora? Eu não posso pagar por outra noite. Eu mal paguei pela noite passada. Eu não estou falando de pagamento. Alessio voltou para sua cadeira, acomodando-se com a graça cuidadosa de um predador. Eu estou propondo um arranjo. Sinos de alarme soaram em minha mente. Eu já tinha ouvido falar de arranjos antes. Histórias sussurradas de outras mulheres sobre homens ricos que ofereciam ajuda que vinha com cordas atadas. Que tipo de arranjo? O hotel está sediando uma série de eventos privados nas próximas 3 semanas. Exposições de arte, leilões de caridade, reuniões corporativas. Eu preciso de alguém que entenda de arte, que possa falar inteligentemente com os hóspedes, que não se intimide com riqueza ou status. Seu olhar encontrou o meu. Você tem um diploma em História da Arte pela Universidade de Bolonha. Você trabalhou na Galeria Maderna por 2 anos. Você é exatamente o que eu preciso. Como você sabe sobre meu diploma? Eu faço questão de saber as coisas. Ele afastou minha preocupação como se fosse fumaça. A posição inclui acomodação aqui no hotel, refeições e um salário diário de 2.000 bares por semana. 3 semanas, 6.000 pesos no total. O valor me deixou atordoada. Eu mal ganhava isso em 3 meses na galeria. Por que tanto? Porque o trabalho exige discrição, profissionalismo e a capacidade de lidar com personalidades difíceis.
Você representará meu hotel para algumas das pessoas mais influentes de Milão. Ele fez uma pausa. E porque você precisa de dinheiro suficiente para desaparecer verdadeiramente quando isso acabar, se é isso que você escolher. A honestidade me desarmou mais do que qualquer promessa doce poderia ter feito. Qual é a pegadinha? A pegadinha, ele disse, recostando-se na cadeira, é que você estará visível. Esses eventos são fotografados, cobertos por páginas sociais. Seu Gregor saberá que você está aqui. Ele haverá prosperando enquanto ele se enfurece impotentemente lá fora. Isso não é uma pegadinha, eu disse lentamente. Isso é isca. Você quer me usar para provocá-lo. Eu quero demonstrar que ele não tem mais poder sobre você. A voz de Alessio carregava uma borda agora. Algo frio e afiado sob o tom culto. Homens como ele negociam com o medo. Eles quebram espíritos porque coisas quebradas não reagem. Mas você não está quebrada, está, Valentina? Pensei nos hematomas, na ansiedade constante, na forma como aprendi a antecipar seus humores, como ler padrões climáticos. Eu me sinto bastante quebrada. Sentir-se quebrada e estar quebrada são coisas diferentes. Ele se levantou, estendendo a mão. Você entrou naquele táxi, você encontrou este hotel. Você está sentada aqui negociando termos em vez de desabar em desamparo. Isso não é estar quebrada. Isso é sobreviver. Suas palavras encontraram rachaduras na minha armadura que eu não sabia que existiam. Eu encarei sua mão estendida, sabendo que essa decisão mudaria tudo. Trabalhar para Alessio Lombardi significava permanecer visível, permanecer encontrável. Significava confiar em um estranho que investigava seus hóspedes e falava sobre karma enquanto seus olhos guardavam segredos. Mas também significava 3 semanas para planejar, para economizar, para me tornar alguém que Gregor não pudesse reconhecer. Eu peguei a mão dele. Seu aperto era firme, quente, selando um acordo que eu não entendia completamente. Excelente. Ele me soltou e foi para a sua mesa, produzindo um documento legal, com uma eficiência que sugeria que ele já o havia preparado antes de eu concordar. Contrato de trabalho padrão. O quarto 806 será seu pela duração. É uma suíte, na verdade. Mais espaço que o 412. Melhor vista. Eu farei com que seus pertences sejam levados imediatamente. Eu não tenho muito para mudar. Então não vai demorar. Ele deslizou o contrato pela mesa com uma caneta. Leia-o cuidadosamente. Eu não faço negócios com pessoas que assinam cegamente. Eu examinei a densa linguagem jurídica, surpresa ao achá-la direta. Termos de emprego, cláusulas de confidencialidade, condições de rescisão, nada predatório, nada que acionasse alarmes. A cláusula de confidencialidade, eu notei. O que exatamente eu não devo discutir? Identidades de hóspedes, conversas que você ouve, assuntos de negócios dos quais você possa tomar conhecimento, prática padrão da indústria hoteleira. Sua expressão não revelou nada. Meus clientes valorizam sua privacidade. Assinei cada letra do meu nome, sentindo como uma pequena rebelião contra a certeza de Gregor de que eu voltaria rastejando. Quando eu começo? Esta noite. 18 Isés. Há uma exibição privada no espaço da galeria no segundo andar. Artistas italianos contemporâneos, muito exclusivos. Eu precisarei que você circule. Envolva os convidados em conversas sobre as peças. Faça conexões entre potenciais compradores e a obra. Ele consultou seu relógio, um gesto que eu estava começando a reconhecer como habitual. Isso lhe dá 8 horas para descansar, preparar e se familiarizar com os artistas que estamos apresentando. Eu precisarei de roupas. Olhei para meus jeans e jaqueta lamaçada. Algo apropriado. Há uma boutique no térreo. Diga a eles para colocarem o que você precisar na minha conta. Ele levantou a mão antes que eu pudesse protestar. Considere isso uma despesa de uniforme. Você não pode representar o hotel de tênis. Amanhã passou em um borrão de luxo surreal.
O quarto 806 era de fato uma suíte. Sala de estar, quarto, banheiro de mármore com uma banheira grande o suficiente para nadar. Minha lamentável sacola de viagem parecia absurda no closet. A boutique se mostrou igualmente desorientadora. A gerente, uma mulher elegante chamada Carla, não demonstrou surpresa quando mencionei a conta do senhor Lombardi. Ela montou roupas com eficiência implacável. Vestidos de coquetel em tons de jóia, calças sob medida, blusas de seda, saltos que faziam meus pés parecerem elegantes em vez de desajeitados. Para a exibição desta noite, ela disse, tirando um vestido azul meia-noite que cintilava como água. Este com os Louboutins, discreto, mas impactante. O senhor Lombardi aprecia a elegância acima do brilho. Você veste mulheres para ele com frequência? Algo piscou em seu rosto. Eu visto mulheres para os eventos do hotel com frequência. Não é a mesma coisa, mas a maneira como ela disse isso me fez pensar. De volta à suíte, tentei descansar como Alessio havia sugerido, mas o sono permaneceu evasivo. Meu telefone, ainda desligado, parecia uma granada na mesa de cabeceira. Eventualmente eu o liguei, preparando-me para o ataque inevitável. 47 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto. As mensagens de voz que eu ainda não conseguia me forçar a ouvir. Gregor, eu sei que você está na Armícia. A recepção não me dirá seu quarto, mas eu vou esperar. Gregor, você não pode se esconder de mim. Gregor, eu falei com seu chefe. Você está demitida a propósito. Ela não aprecia funcionários que abandonam seus turnos. Essa me fez o estômago apertar. A galeria tinha sido meu santuário, minha fuga. Mas eu não podia pensar nisso agora. Gregor, Valentina, pare com este jogo infantil. Eu te perdoo por fugir. Saia e vamos conversar. Gregor, você está fazendo papel de bobo. Gregor, tudo bem. Fique aí. Veja quanto tempo você dura sem mim. A mensagem final enviada há 1 hora carregava um tom diferente. Gregor, eu não vou sair de Milão sem você. Você é minha. Eu deletei todas as mensagens, bloqueei o número dele e imediatamente me senti tanto libertada quanto aterrorizada. Cortá-lo parecia cortar uma amarra em uma tempestade. Liberdade e perigo em igual medida. Às 5 comecei a me preparar para a noite. O vestido azul meia-noite vestiu perfeitamente, contornando curvas que eu tinha esquecido que tinha sob a crítica constante de Gregor. Os saltos adicionaram 3 polegadas, mudando minha postura, minha confiança. Maquiagem cuidadosamente aplicada para esconder as olheiras, a palidez, o medo. A mulher no espelho parecia alguém que eu costumava conhecer, alguém que eu poderia me tornar novamente. Uma batida na porta fez meu pulso disparar. Pelo olho mágico, eu vi um jovem em uniforme de hotel. Senorina Reati, senhor Lombardi, me enviou para acompanhá-la até a galeria. O espaço da galeria no 2º andar tirou meu fôlego. Tetos altos, iluminação perfeita, paredes pintadas em tons neutros quentes que faziam a obra de arte cantar. 20 peças de 10 artistas italianos contemporâneos, cada uma mais deslumbrante que a última. Eu estava absorvendo um abstrato particularmente impressionante quando Alessio apareceu ao meu lado. Você parece nervosa. Eu não fiz isso antes. Não nesse nível. Você trabalhou na Galeria Maderna por 2 anos. Você lidou com colecionadores. Colecionadores de classe média comprando peças para suas salas de estar. Não. Eu gesticulei vagamente para a multidão que se reunia visível através das portas de vidro. Seja o que for isso é o mesmo só que com mais zeros. Ele me entregou uma taça de champanhe que eu não havia pedido. Respire. Você conhece arte. Eles conhecem dinheiro. Ajude-os a conectar os dois. E se eles fizerem perguntas que eu não posso responder? Seu sorriso era genuinamente divertido. Agora então seja honesta. Diga que você não tem certeza, mas você descobrirá.
Pessoas ricas respeitam a autenticidade mais do que respeitam fingir expertise que você não tem. As portas se abriram. Os hóspedes entraram como uma maré. Mulheres em vestidos de grife. Homens em ternos impecáveis. O cheiro sutil de perfume caro e dinheiro antigo. Reconheci rostos de revistas, de noticiários. A elite de Milão reunida no hotel de Alessio para saborear champanhe e considerar arte. A hora do show, Alessio murmurou. Então, mais alto, aproximando-se de um casal, examinando uma escultura perto da entrada. Buonasera, bem-vindos. Posso apresentar Valentina Ricci, nossa especialista em arte, para meia-noite. As 2 horas seguintes passaram em um nevoeiro de conversas sobre técnica, simbolismo, potencial de investimento. Eu entrei no ritmo, lendo o interesse genuíno das pessoas versus a obrigação social, combinando-as com peças que falavam as suas sensibilidades em vez de apenas as suas carteiras. Um homem de cabelos prateados, na casa dos 60 anos, passou 20 minutos comigo discutindo uma peça controversa de mídia mista, decidindo finalmente comprá-la, não apesar, mas porque sua esposa a odiaria. Um jovem empreendedor de tecnologia gravitou em direção aos abstratos, respondendo à sua energia e caos. Uma senhora idosa com olhos gentis queria algo que a lembrasse de sua neta. Nós o encontramos em uma delicada aquarela de olivais. Eu estava explicando a proveniência de uma escultura de bronze quando senti a sensação de estar sendo observada. Virei-me para encontrar Alessio do outro lado da sala, engajado em uma conversa, mas com o olhar fixo em mim. Algo em sua expressão me fez prender a respiração. Não atração exatamente, avaliação, como se ele estivesse reavaliando um cálculo. No momento em que nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar, retornando sua atenção para sua companheira com graça perfeita. Senorina, o potencial comprador da escultura, me incitou a continuar. Eu me reorientei, afastando a estranha palpitação que a atenção de Alessio havia criado. Isso era trabalho, nada mais. A noite se encerrou depois das 11. Os convidados partiram com promessas de considerar, de retornar, de entrar em contato. 3 peças foram vendidas na hora. Várias outras geraram sério interesse. Alessio apareceu enquanto os últimos convidados saíam. 2 taças de vinho na mão. Você foi extraordinária. Eu estava aterrorizada. Eu sei. Foi isso que a tornou extraordinária. Ele me entregou com uma taça, gesticulando para um sofá de couro posicionado para ver a obra de arte restante. Diga-me honestamente, você gostou? Eu afundei no sofá, tirando os lobutins com alívio. Sim. Que Deus me ajude. Sim. Eu tinha esquecido o quanto eu amo falar sobre arte com pessoas que realmente se importam. Gregor não apreciava sua paixão por isso. A pergunta deveria ter parecido intrusiva. Em vez disso, parecia que ele estava me oferecendo espaço para falar uma verdade que eu carregava sozinha. Gregor achava que a história da arte era uma perda de tempo, um hobby, não uma carreira. Ele queria que eu estudasse algo prático, algo que desse dinheiro. Eu dei um longo gole de vinho, o que é irônico, vindo de um homem que trabalha na empresa do pai e nunca teve um pensamento original na vida. Você ficou com ele de qualquer maneira. O amor te torna estúpida. Eu lamentei as palavras imediatamente. Muito honesta, muito crua, ou o que eu pensava ser amor. Alessio ficou em silêncio por um momento, girando o vinho em sua taça. O amor não te torna estúpida, Valentina. O medo, sim. E homens como Gregor são muito bons em fazer as mulheres terem medo. A compreensão em sua voz me surpreendeu. Você parece saber algo sobre isso. Eu sei algo sobre controle. Sua expressão escureceu. Sobre homens que o usam para compensar suas próprias inadequações. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se levantou, oferecendo a mão para me ajudar a levantar. É tarde. Você fez um excelente trabalho hoje à noite. Descanse amanhã. O próximo evento é sábado à noite. Sua mão era quente,
calejada em lugares inesperados para um homem de ternos caros. Eu me perguntei brevemente o que colocava aqueles calos ali antes de descartar o pensamento. Alessio. Eu o parei enquanto ele se movia em direção à porta. Por que você está realmente me ajudando? Ele se virou e por apenas um momento, algo vulnerável cintilou em suas feições. Talvez eu esteja cansado de ver homens poderosos destruírem tudo de bonito que tocam. Talvez eu queira ver o que acontece quando alguém revida. Então ele se foi, me deixando sozinha com vinho meio bebido e perguntas que eu não tinha certeza se queria que fossem respondidas. A manhã seguinte chegou com uma luz solar fraca filtrando-se pelas cortinas diáfanas. Acordei desorientada, levando vários segundos para lembrar onde estava. Não o apartamento de Gregor, o hotel, meu santuário, comprado com 3 semanas da minha vida e selado com a enigmática assistência de Alessio Lombardi. Meu telefone, que eu tinha tolamente checado antes de dormir, havia acumulado 17 novas mensagens de números desconhecidos. Gregor, usando telefones diferentes para contornar o bloqueio, cada mensagem, uma variação do mesmo tema. Preocupação escorrendo para acusação. Promessas escorrendo para ameaças. Desconhecido. Valentina, por favor. Estou preocupado com você. Apenas me diga que você está segura. Desconhecido. Sua mãe me ligou. Ela está assustada. Como você pode fazer isso com ela? Desconhecido. Aquele dono de hotel não vai te proteger para sempre. Desconhecido. Eu te vi ontem à noite. Aquele vestido azul. Você estava linda. Você sempre foi linda quando me ouvia. A última me fez arrepiar a pele. Ele tinha estado aqui, observando o evento da galeria pelas janelas, talvez. Ou talvez ele tivesse entrado, anônimo entre a multidão rica. Eu estava apagando as mensagens quando uma batida suave interrompeu. Um atendente do hotel com café da manhã que eu não havia pedido. Cornete frescos, expresso, frutas que pareciam arte. Cumprimentos do Sr. Lombardi, Senorina. Ele também me pediu para te dar isso, uma nota escrita com caligrafia decisiva. Seu ex-namorado tentou obter acesso ao hotel às 6 horas da manhã, alegando ser seu marido com uma chave de quarto que ele havia perdido. A segurança o escoltou para fora. Ele foi banido da propriedade. Se ele continuar a assediá-la, eu tenho recursos além da segurança do hotel. Use-os. Recursos além da segurança do hotel. A frase era deliberadamente vaga, mas a implicação clara. Alessio Lombardi tinha poder que se estendia além dos limites legítimos da gestão hoteleira. Eu deveria ter sentido medo. Em vez disso, senti um alívio complicado. O dia se estendeu diante de mim, desestruturado e estranho. Pela primeira vez em 18 meses, eu não tinha onde estar. Ninguém exigindo meu tempo. Nenhuma caminhada em ovos ao redor dos humores mutantes de Gregor. A liberdade parecia quase sufocante. Passei a manhã explorando as comodidades do hotel que eu nunca imaginei usar. A piscina na cobertura vazia no frio de novembro. A biblioteca abastecida com volumes em 6 idiomas. A pequena academia onde tentei yoga e desisti após 10 minutos. Meu corpo muito tenso para encontrar qualquer paz nas poses. Eventualmente, eu gravitei de volta para o espaço da galeria. À luz do dia, sem a multidão, eu podia estudar as peças adequadamente. A controversa obra de mídia mista que o homem de cabelos prateados havia comprado revelou camadas que eu tinha perdido no caos da noite. Pinceladas ousadas e violentas, sobrepondo delicados esboços a lápis. Raiva e ternura lutando pelo domínio na mesma tela. É sobre a mãe dele. Eu me virei para encontrar Alessio parado na porta, vestido mais casualmente do que eu já o tinha visto. Jeans escuros, um suéter carvão que enfatizava a largura de seus ombros. O artista, ele esclareceu, movendo-se para ficar ao meu lado. Luca Mariani, sua mãe tinha transtorno de personalidade borderline. Ele diz, esta peça é o que parecia ser amado e destruído simultaneamente. Isso é de partir o coração, isso é honesto. Ele inclinou a cabeça, estudando a peça com genuíno interesse.
A maioria das pessoas quer que a arte seja bonita. Luca faz arte, isso é verdade. Ficamos em silêncio por um momento, ambos contemplando a ternura violenta congelada em tinta e tinta. Eu recebi sua nota, eu disse finalmente. Obrigada por lidar com Gregor. Está resolvido por enquanto. Ele tentará novamente. O tom de Alessio carregava o peso da certeza. Homens como ele não aceitam a rejeição facilmente. Na mente dele, isso é uma insanidade temporária da sua parte. Ele está esperando você voltar ao bom senso. Eu não vou voltar para ele. Eu sei disso. Você sabe disso, mas ele ainda não acredita. Ele se virou para me encarar completamente. Valentina, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta. Ele já te bateu? A franqueza da pergunta roubou meu fôlego. Não, não exatamente. O que não exatamente significa? Eu cruzei os braços, de repente sentindo frio, apesar da temperatura confortável da galeria. Ele empurra, agarra, deixa hematomas às vezes, mas sempre onde não aparecerão. Ele diz que é porque me ama demais, porque eu o enlouqueço quando não o escuto. A expressão de Alessio endureceu para algo perigoso. Mostre-me os hematomas. Mostre-me. Meu instinto era recusar, manter essa vergonha privada escondida. Mas algo em sua voz, não um interesse devasso, mas uma fúria fria e calculada, me fez arregaçar a manga do meu suéter. O hematoma no meu braço superior havia desbotado de roxo para um amarelo esverdeado doentio. 4 marcas distintas onde os dedos de Gregor haviam se cravado. Alessio o estudou sem tocar, sua mandíbula apertada. Quantos dias? 5 dias antes de você ir embora, eu acenei. Ele pegou seu telefone, tirando várias fotografias antes que eu pudesse protestar. Evidência, caso precisemos. Para quê? Para o que vier a seguir. Ele guardou o telefone no bolso, sua expressão ilegível. Eu preciso que você entenda uma coisa, Valentina. O trabalho que estou lhe oferecendo é legítimo, mas eu posso lhe oferecer proteção que não é. O tipo que faz homens como Gregor reconsiderarem suas prioridades. Que tipo de proteção? O tipo sobre o qual você não faz perguntas. Seu olhar encontrou o meu. Eu tenho conexões nesta cidade. Pessoas que me devem favores. Pessoas que podem deixar muito claro para o seu ex-namorado que continuar a persegui-la seria desaconselhável. Você está falando em ameaçá-lo. Estou falando em educá-lo sobre as realidades da situação. Eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, senti uma satisfação sombria com a ideia de Gregor ser, pela primeira vez, o alvo do medo. É isso que você faz? Eu perguntei. Além de ser dono de hotéis. Um leve sorriso inteiramente sem humor. Eu faço muitas coisas, Valentina. Algumas delas são até legais. A admissão deveria ter me feito correr. Em vez disso, fez um estranho sentido. A maneira como a equipe do hotel se referia a ele, além do respeito normal dos funcionários, os recursos que ele mencionava casualmente, a investigação noturna sobre minha vida. Alessio Lombardi era mais do que um simples proprietário de hotel, muito mais. E se eu disser sim a esta educação, eu perguntei cuidadosamente. Então Gregor aprenderá que você está sob minha proteção, que persegui-la vem com consequências que ele não vai gostar. Ele fez uma pausa. Mas Valentina, entenda, uma vez que eu me envolvo desta forma, não é casual. Você se torna minha responsabilidade. Eu não levo isso levianamente. Sua responsabilidade? Como se eu fosse um problema a ser gerenciado. Sua expressão suavizou quase imperceptivelmente, como se você fosse alguém que eu decidi ajudar. Há uma diferença. Por quê? A pergunta explodiu antes que eu pudesse contê-la. Por que eu? Você não me conhece. Eu não sou ninguém. Apenas mais uma mulher fugindo de um relacionamento ruim. Você não é ninguém. Sua voz carregava uma intensidade inesperada. Você esteve na minha galeria ontem à noite e fez a arte ganhar vida para pessoas que veem tudo em termos de potencial de investimento. Você deixou um homem que estava te destruindo, mesmo que ir embora significasse não ter para onde ir.
Você está sobrevivendo quando a maioria das pessoas teria desmoronado? Ele fez uma pausa. Isso não é ninguém, Valentina. Isso é extraordinário. O elogio se alojou em algum lugar atrás das minhas costelas, quente e desconfortável. Eu não estava acostumada a ser vista dessa forma, como forte em vez de difícil, sobrevivendo em vez de teimosa. Eu preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. Justo. Ele consultou seu relógio, aquele gesto habitual. Eu tenho uma reunião. O evento de amanhã à noite é uma reunião corporativa. Executivos de tecnologia, muito casual, mais sobre networking do que arte. Use algo confortável. E Valentina, ele fez uma pausa na porta. O que quer que você decida sobre minha oferta, o trabalho permanece. Você não precisa aceitar um para manter o outro. Depois que ele saiu, afundei no sofá de couro, minha mente girando. 3 dias atrás, minha vida era o apartamento de Gregor, meu emprego de meio período na galeria e um terror cuidadosamente gerenciado. Agora eu estava vivendo em uma suíte de luxo, trabalhando para um homem que admitia ter conexões ilegais, considerando se aceitava a proteção que vinha de fontes nas quais eu não deveria confiar. Meu telefone zumbiu. Outro número desconhecido. Desconhecido. Falei com um advogado. Você não pode simplesmente ir embora, Valentina. Temos um contrato de aluguel juntos. Bens compartilhados. Você está me roubando ao levar suas coisas. A audácia disso me fez rir. Um som agudo na galeria vazia. Eu havia levado uma sacola de minhas próprias roupas. Todo o resto, móveis eletrônicos, até mesmo a obra de arte que ele havia comprado para melhorar meu gosto, permaneceu no apartamento. Mas para Gregor, minha partida era um roubo. Eu havia roubado a mim mesma dele, a posse que ele mais valorizava. Eu estava compondo uma resposta quando o bom senso prevaleceu. Engajar-me apenas lhe daria o que ele queria, minha atenção, minha energia emocional, prova de que ele ainda podia me afetar. Em vez disso, bloqueei este número também. Adicionei uma nota ao meu telefone para bloquear automaticamente qualquer número desconhecido e tomei uma decisão. Encontrei Alessio em seu escritório, sentado atrás de uma mesa espaçosa com 2 monitores de computador e uma vista de Milão se espalhando abaixo dele como um reino. Eu quero sua ajuda, eu disse sem preâmbulo. O que quer que você esteja oferecendo, eu quero. Ele me estudou por um longo momento. Tem certeza? Não, mas tenho certeza de que não quero passar o resto da minha vida com medo dele. Se você pode fazê-lo parar, eu quero isso. Ele assentiu uma vez, decisivo. Então considere feito. Levará um dia ou 2 para organizar. Enquanto isso, continue com o trabalho do hotel. Mantenha os serviços de localização do seu telefone desligados. Não vá a lugar nenhum sozinha. Sinto que deveria perguntar o que você vai fazer. Você deveria, mas não vai. Sua boca curvou-se ligeiramente, porque você é mais inteligente do que isso. Ele estava certo. Eu não queria saber os detalhes. A negabilidade plausível parecia mais segura do que a cumplicidade. O evento corporativo de amanhã, ele continuou, mudando de assunto suavemente. 75 executivos de uma empresa de tecnologia alemã. Eles estão lançando um produto no mercado italiano. Querem fazer networking com líderes empresariais locais? Seu trabalho é facilitar a conversa, fazer conexões, garantir que ninguém fique sozinho parecendo desconfortável. Eu pensei que isso era sobre arte. É sobre pessoas, Valentina. A arte era apenas o meio ontem à noite. Amanhã, o meio é inovação e oportunidade. Você vai se adaptar. Sua confiança em mim parecia imerecida, mas estranhamente encorajadora. E se eu não conseguir? Então você vai aprender. É para isso que servem as 3 semanas. Aprender do que você é capaz quando alguém não está constantemente dizendo que você é inadequada. A observação atingiu verdades que eu estava evitando.
A voz de Gregor ainda ecoava na minha cabeça, catalogando minhas falhas, meus fracassos, minha incapacidade de funcionar sem ele. Vá, Alessio disse, não gentilmente. Descanse. Leia os materiais de briefing que enviarei ao seu quarto amanhã à noite. Você será brilhante. Saí não convencida da genialidade, mas disposta a tentar. Naquela noite, pedi serviço de quarto, algo que nunca imaginei fazer, e espalhei os materiais de briefing pela mesa de jantar, perfis de empresas, biografias de executivos, pontos de discussão sobre o relacionamento comercial germano-italiano. Na metade da memorização de nomes, meu telefone tocou de um número internacional desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Valentina, a voz de Gregor, tensa com fúria suprimida. Chega desse jogo. Como você conseguiu este número? Eu tenho meus meios, assim como tenho meios de te encontrar onde quer que você pense que pode se esconder. Ele fez uma pausa. Eu sei sobre seu novo emprego, brincando de se vestir para algum dono de hotel. Você acha que ele se importa com você? Você é uma novidade, Valentina. Um projeto. Quando ele se cansar, ou supplies, honest, você estará de volta na rua onde você pertence. Não me ligue novamente. Eu ligarei quando eu quiser. Você é minha namorada. Nós temos um futuro juntos. Você está apenas confusa agora, influenciada pelas pessoas erradas. Eu estava confusa, eu disse, surpresa pela firmeza em minha voz. Por 18 meses eu estava confusa. Mas estou muito clara agora. Nós terminamos, Gregor. Aceite isso. Eu nunca aceitarei. Sua voz caiu para algo mais sombrio. Você é minha, Valentina. Você sempre será minha. E se eu não posso tê-la, eu farei questão de que ninguém mais a tenha. Eu encerrei a chamada, minhas mãos tremendo. A ameaça pairava no ar como veneno. Eu deveria ter chamado a polícia. Deveria ter entrado com uma ordem de restrição. Deveria ter feito todas as coisas que pessoas racionais faziam quando confrontadas com ameaças críveis. Em vez disso, liguei para o único número que eu tinha memorizado. Alessio atendeu no primeiro toque. O que aconteceu? Como você soube que algo aconteceu? Você não ligaria de outra forma. Uma pausa. Diga-me. Eu relatei a conversa. A ameaça de Gregor ecoando em minha memória. Estou subindo. Alessio disse. Não abra a porta para mais ninguém. Ele chegou em 5 minutos, o que significava que ele tinha estado em algum lugar do hotel, em seu escritório talvez, ou fazendo suas rondas noturnas. Ele ouviu a gravação que eu tive a presença de espírito de fazer, sua expressão ficando mais fria a cada palavra. E manhã se torna hoje à noite, ele disse finalmente. Estou fazendo a ligação agora. Que ligação? Aquela que garante que Gregor Sakhalov aprenda o erro de seus caminhos. Ele se moveu em direção à porta, então parou. Arrume uma mala. Não tudo. Apenas o que você precisaria para alguns dias. Há uma possibilidade de que ele tente algo desesperado nas próximas 24 horas. Eu quero você em um lugar ainda mais seguro. Mais seguro do que uma suíte de hotel. Sim, ele encontrou meu olhar, minha casa. Não é uma imposição, é uma precaução. E Valentina, sua voz suavizou ligeiramente. Você fez a coisa certa me ligando. Não duvide disso. Depois que ele saiu, eu sentei na suíte elegante que tinha sido meu refúgio por 3 dias, imaginando como eu tinha chegado a este momento, fugindo da obsessão de um homem para a proteção de outro. Mas a proteção de Alessio parecia diferente. Perigosa? Sim. Misteriosa? Absolutamente. Mas havia um respeito fundamental em como ele me tratava. Perguntando em vez de exigindo, oferecendo em vez de tirando, comecei a arrumar as malas, escolhendo roupas práticas, sapatos confortáveis. Pela janela, Milão cintilava com 1000 luzes, cada uma vida sendo vivida de maneiras que eu não conseguia imaginar. Em algum lugar lá fora, Gregor estava planejando seu próximo movimento, certo de seu direito de me reivindicar. E em algum lugar mais próximo,
Alessio estava fazendo ligações que mudariam a equação inteiramente. Eu era um peão em um jogo que eu não entendia completamente. Mas pela primeira vez em 18 meses, eu era um peão escolhendo seus próprios movimentos. Isso tinha que contar para alguma coisa. A casa de Alessio ocupava os 2 últimos andares de um edifício industrial convertido em porta romana, acessível apenas por um elevador privado, que exigia tanto um cartão-chave quanto um escaneamento de impressão digital. As medidas de segurança deveriam ter me alarmado. Em vez disso, elas me pareceram reconfortantes após a ameaça de Gregor. Bem-vinda ao meu santuário, Alessio disse enquanto o elevador abria diretamente em seu loft. O espaço me tirou o fôlego. Paredes de tijolos expostos, tetos altos com vigas de aço originais, janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de Milão. Mas, ao contrário da elegância calculada do hotel, o espaço parecia vivido. Livros empilhados em todas as superfícies. Um sofá de couro bem usado de frente para uma lareira. Arte que foi claramente escolhida por amor em vez de investimento. Você tem um Mariani, eu disse, reconhecendo a ternura violenta do artista em uma pintura acima da lareira. Eu tenho 3. Luca é um amigo. Alessio colocou minha bolsa no chão, movendo-se pelo espaço com familiar facilidade. Ele pintou aquele depois que a mãe dele morreu, disse ele. Disse que foi a primeira vez que ele pôde pintá-la sem sentir que ela poderia sair da tela e machucá-lo. A honestidade crua da declaração combinava com a brutalidade emocional da pintura. Aproximei-me estudando as texturas em camadas, a forma como a raiva e a dor competiam pelo domínio. Seu quarto de hóspedes fica lá em cima, Alessio continuou. Banheiro privativo, tudo o que você deve precisar. Mas Valentina, ele se virou para me encarar, sua expressão séria. Preciso ser claro sobre algo. Você está segura aqui, completamente segura. Minha casa tem segurança que faz o hotel parecer um parquinho. Ninguém entra sem o meu conhecimento. Isso me inclui. O que você quer dizer? Quero dizer, há uma fechadura na porta do quarto de hóspedes. Use-a se quiser, não ficarei ofendido. Seu olhar encontrou o meu. Eu não sou Gregor. Eu não pego o que não é oferecido livremente. A clarificação não deveria ter me comovido, mas comoveu. Após 18 meses de possessividade de Gregor, disfarçada de amor, o respeito de Alessio pelos limites pareceu revolucionário. Obrigada. Eu consegui. Não me agradeça ainda. Você pode mudar de ideia quando conhecer meu gato. Como se invocado, um enorme gato malhado cinza materializou-se por trás do sofá, me encarando com o desdém que só os felinos conseguem realmente dominar. Esse é Dante. Ele é um... Mas ele é meu. O afeto de Alessio pelo gato era evidente em sua voz. Ele provavelmente vai dormir na sua cama, quer você queira ou não. Aviso justo, eu ri. O som me surpreendendo com sua autenticidade. Eu gosto de gatos, bom, porque ele já gosta de você, o que é raro. Geralmente leva semanas para ele tolerar novas pessoas. Dante se aproximou, esfregando-se em meus tornozelos com um ronronar que soava como um pequeno motor. Eu me curvei para coçar atrás de suas orelhas, ganhando um ronco de aprovação. Traidor. Alessio murmurou para o gato, mas seu sorriso traiu seu prazer. O momento pareceu surreal em sua domesticidade. Horas atrás, Gregor havia me ameaçado. Agora eu estava coçando as orelhas de um gato no loft de um estranho, sentindo-me mais segura do que em meses. Eu deveria te mostrar o resto do espaço antes que Dante decida que você pertence inteiramente a ele. Alessio gesticulou em direção à escada flutuante que levava ao nível superior. O quarto de hóspedes era tão cuidadosamente projetado quanto o resto do loft. Minimalista, mas confortável, com sua própria área de estar e um banheiro que rivalizava com as suítes do hotel. Uma parede de estantes continha uma coleção eclética. Filosofia ao lado de ficção barata. Teoria da arte ao lado de ficção científica. Eu nunca sei o que vou querer ler, Alessio explicou,
pegando minha surpresa. Então, eu apenas coleciono tudo. Deve haver milhares de livros aqui. 3.007 na última contagem, embora eu tenha adquirido algumas dúzias desde então. Ele se moveu para a janela, olhando para a cidade. Ler é uma fuga e eu suponho, uma maneira de viver vidas que não são complicadas pelas minhas próprias escolhas. A admissão pareceu inesperadamente pessoal. Juntei-me a ele na janela, observando Milão pulsar com a vida noturna lá embaixo. Posso te perguntar algo? Eu disse calmamente. Você pode perguntar. Eu posso não responder. O hotel é o seu único negócio? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz carregava precisão cuidadosa. Limpa a garganta. Eu possuo várias propriedades em Milão. Hotéis, restaurantes, algumas casas noturnas. Tudo legítimo, tudo lucrativo. Mas eu também facilito certas transações. Conexões entre pessoas que precisam de coisas e pessoas que podem fornecê-las. Coisas legais às vezes. Ele se virou para me encarar. Eu existo em áreas cinzentas, Valentina. Não sou um santo, mas também não sou um monstro. A ajuda que estou oferecendo a Gregor não é sobre violência. É sobre fazê-lo entender que o custo de persegui-la excede qualquer benefício possível. Como? Através de informações. Seu sorriso era frio. Gregor trabalha para o negócio de importação de seu pai. Sim, há aspectos desse negócio que não sobreviveriam a um exame minucioso. Irregularidades fiscais, violações alfandegárias, nada catastrófico, mas o suficiente para ser inconveniente. Ele receberá evidências de que continuar a assediá-la significa que essas evidências chegam às autoridades apropriadas. Você o está chantageando. Estou educando-o sobre as consequências. A expressão de Alessio endureceu. Ele ameaçou garantir que ninguém mais pudesse tê-la se ele não pudesse. Isso não é amor, Valentina. Isso é posse. E eu não tolero homens que pensam que são donos de mulheres. A convicção em sua voz me fez estudá-lo com mais cuidado. Isso é pessoal para você, não apenas para mim. O princípio. Algo mudou atrás de seus olhos. Minha mãe passou 20 anos com um homem que achava que era dono dela. Meu pai, ele era tradicional em suas visões. Mulheres pertenciam a certos lugares, se comportavam de certas maneiras. Minha mãe tentou deixá-lo 3 vezes. Cada vez ele a convenceu de que ela não poderia sobreviver sem ele. O que aconteceu? Ela morreu quando eu tinha 17. Ataque cardíaco oficialmente, mas eu acho que ela morreu de carregar medo no peito por 2 décadas. Sua voz permaneceu uniforme, mas a dor a atravessou. Eu jurei que nunca seria como ele, e nunca deixaria homens como ele vencerem. A compreensão surgiu, dolorosa e completa. É por isso que você ajuda. Por que você percebe quando as mulheres chegam, assustadas em seu hotel? Eu percebo porque falhei em perceber cedo o suficiente com minha mãe. Ele se afastou da janela. Sua postura defensiva, apesar de sua pose casual. Eu não posso salvar todos, mas posso salvar aqueles que cruzam meu caminho. Eu não estou pedindo para ser salva. Eu sei. É por isso que estou te ajudando. Seu olhar encontrou o meu. Você está se salvando. Eu estou apenas fornecendo recursos. A distinção importava mais do que eu poderia articular. Eu não era uma donzela que precisava de resgate. Eu era uma mulher que tinha feito a escolha mais difícil e precisava de apoio para levá-la adiante. Então, o que acontece agora? Eu perguntei. Agora você fica aqui onde está segura. O evento corporativo de amanhã prossegue como planejado. Você retornará ao hotel para ele com segurança presente. Gregor recebe sua educação amanhã à tarde. Até amanhã à noite ele entenderá que continuar esta perseguição é suicídio de carreira. E se ele não se importa com sua carreira, então passamos para medidas mais persuasivas. A voz de Alessio carregava uma vantagem que me lembrava exatamente com quem eu estava lidando. Mas ele se importará. Valentina,
Homens como Gregor são fundamentalmente egoístas. Quando o custo se torna pessoal, eles cedem. Eu queria acreditar nele, mas eu havia subestimado a obsessão de Gregor antes. Tente descansar, Alessio disse, movendo-se em direção à porta. Eu tenho algumas ligações para fazer. Sirva-se de qualquer coisa na cozinha. Dante provavelmente se juntará a você em breve. Ele é um mendigo descarado. Depois que ele saiu, explorei o quarto mais a fundo, encontrando pequenos toques que revelavam mais sobre Alessio do que qualquer conversa poderia. Livros anotados nas margens com pensamentos e perguntas. Uma fotografia emoldurada de uma mulher que tinha que ser sua mãe, seu sorriso caloroso, mas seus olhos guardando sombras. Uma coleção de moedas internacionais, sugerindo viagens a lugares que eu só havia sonhado em visitar. Fiel ao aviso de Alessio, Dante apareceu em minutos, lançando-se na cama com a presunção de posse. Eu deitei ao lado dele, limpa a garganta, coçando seu queixo enquanto ele ronronava. A normalidade do momento, um bálsamo contra o caos do dia. Meu telefone permaneceu misericordiosamente silencioso, todos os números desconhecidos bloqueados. Mas eu sabia que Gregor não desapareceria simplesmente. Ele encontraria outras maneiras de me alcançar, outras pressões para aplicar. Eu devo ter cochilado porque acordei com o cheiro de comida e a voz de Alessio chamando de baixo. Valentina, você está com fome? Desci a escada flutuante para encontrá-lo na cozinha aberta, mexendo algo que cheirava a paraíso. Ele havia trocado para jeans e uma camiseta preta simples, parecendo mais jovem e acessível do que em seus ternos habituais. Eu não cozinho com frequência, ele admitiu, mas faço um excelente molho aglio e óleo, comida reconfortante. Comemos em sua enorme mesa de jantar. Dante supervisionando de uma cadeira próxima. A conversa fluiu mais fácil do que eu esperava. Arte, livros, a política ridícula da cena social de Milão. Alessio era culto sem ser pretensioso, bem lido sem ser condescendente. Você não é o que eu esperava, eu disse finalmente. O que você esperava? Não sei. Alguém mais intimidante, eu suponho. Você é dono de hotéis, tem conexões misteriosas, faz problemas desaparecerem. Eu posso ser intimidante quando necessário. Seu sorriso era seco, mas eu acho isso exaustivo. Ser eu mesmo é mais fácil. Quem é você? Ele considerou isso, girando o vinho em sua taça. Alguém que fez as pazes com ser complicado. Eu faço coisas das quais não me orgulho, mas durmo bem porque traço linhas que não vou cruzar. Ferir pessoas inocentes é uma dessas linhas. E Gregor, chantageá-lo não conta como ferir alguém. Gregor está longe de ser inocente. A voz de Alessio, limpa na garganta, endureceu. Ele colocou as mãos em você, Valentina. Ele te ameaçou. Ele está tentando te caçar como sua propriedade que ele possui. O que quer que aconteça com ele, ele mereceu. A feroz proteção em seu tom fez algo quente se desenrolar em meu peito. Eu passei tanto tempo ouvindo que minhas percepções estavam erradas, minhas reações excessivas, que ter alguém validando minha experiência parecia revolucionário. Obrigada, eu disse suavemente, por acreditar em mim, por ajudar. Não me agradeça ainda. Amanhã pode ficar complicado. Ele estava certo. O dia seguinte começou tranquilo o suficiente. Trabalhei no quarto de hóspedes, memorizando biografias de executivos para o evento da noite. Alessio saiu no meio da manhã para reuniões, deixando-me com seu código de segurança e instruções estritas para não abrir a porta para ninguém. Por volta das 2, meu telefone tocou de um número que eu reconheci, a galeria onde eu trabalhava. Valentina Maria, minha ex-chefe, parecia desconfortável. Preciso falar com você sobre algo. Se isso é sobre Gregor dizendo que eu saí, é sobre Gregor. Sim, ele veio aqui esta manhã. Insistiu em esperar por você, apesar de eu explicar que você não trabalhava mais aqui. Ele, Valentina, ele se tornou agressivo,
Começou a vasculhar o depósito onde você guardava seus itens pessoais. A segurança teve que escoltá-lo para fora. O horror me invadiu. Ele pegou alguma coisa? Não tenho certeza. O depósito está uma bagunça. Mas, Valentina, ele deixou um bilhete para você. Não sei se devo lê-lo ou leia-o. Eu interrompi, meu coração batendo, uma pausa. Então a voz de Maria tensa de preocupação. Diz, você não pode se esconder do amor. Eu sei onde você dorme agora. Te vejo esta noite. Gelo inundou minhas veias. Como ele poderia saber sobre o loft de Alessio, a não ser que... Minha mente correu de volta para a saída do hotel na noite passada. O elevador particular. O carro que Alessio havia enviado. Gregor nos observou, nos seguiu? Maria, obrigada por ligar. Eu tenho que ir. Eu terminei a ligação e imediatamente disquei para Alessio. Valentina, o que há de errado? Gregor sabe onde estou. Ele deixou um bilhete dizendo que sabe onde durmo, que me verá esta noite. Silêncio do outro lado, então baixinho. Fique exatamente onde você está. Tranque-se no quarto de hóspedes. Estou enviando alguém em quem confio para ficar com você até que eu possa chegar lá. O nome dele é Marco. Alto, careca, cicatriz acima do olho esquerdo. Não abra a porta para mais ninguém. Alessio, estou resolvendo isso, Valentina. Confie em mim. Ele encerrou a chamada, deixando-me sozinha com o medo. E Dante, que parecia sentir minha angústia, e se apertou contra minha perna com uma gentileza incomum. Tranquei-me no quarto de hóspedes conforme as instruções, empurrando uma cadeira pesada sob a maçaneta da porta por segurança. Pela janela, eu podia ver a rua abaixo procurando qualquer sinal de Gregor. 20 minutos depois, o elevador tocou. Eu me encostei na parede, coração batendo, até ouvir a voz de Alessio. Valentina, sou eu. Marco está comigo. Você está segura. Eu removi a cadeira e abri a porta para encontrar Alessio com uma expressão mais sombria do que eu já o tinha visto, acompanhado por um homem que correspondia à descrição de Marco. Imponente, profissional, armado. Marco ficará aqui até que isso seja resolvido. Alessio disse, você não vai ao evento de hoje à noite. Você vai ficar aqui onde está segura. Mas o trabalho é te proteger. Não te colocar na frente de janelas onde ele possa estar observando. Sua voz suavizou. Valentina, Gregor está escalando. Isso muda as coisas. Muda minha abordagem. O que isso significa? Isso significa que eu parei de ser legal. Algo perigoso piscou em seus olhos. Significa que Gregor Solov está prestes a aprender o que acontece quando você ameaça o que é meu. A possessividade em sua frase deveria ter me alarmado. Em vez disso, pareceu uma armadura contra o mundo. O que você vai fazer? O que for necessário. Ele segurou meu rosto gentilmente, seu polegar roçando-me e amassando o rosto. Confie em mim. Eu procurei em seus olhos, encontrando determinação e algo mais. Uma preocupação genuína que não tinha nada a ver com dever ou dívida. Sim, eu sussurrei. Eu confio em você. Seu sorriso foi breve, mas real. Bom, fique com Marco. Eu voltarei antes da manhã. Então ele se foi, e eu fui deixada limpa a garganta, com um guarda-costas silencioso e um gato, esperando por qualquer tempestade que Alessio estava prestes a desencadear em meu nome. Marco provou ser uma companhia inesperadamente boa para um homem cujo trabalho envolvia a ameaça implícita de violência. Ele se posicionou na sala de estar principal, alternando entre monitorar feeds de segurança em seu tablet e ler um mistério de bolso desgastado. Você gosta de Camilleri? Eu perguntei, reconhecendo a obra do autor de crimes italiano. Ele olhou para cima surpreso. Você conhece a obra dele? Eu cresci em Verona. Minha avó amava a série do Inspetor Montalbano. Eu me sentei no sofá. Dante imediatamente reivindicou meu colo. Ela disse que Camilleri entendia que resolver mistérios era realmente sobre entender as pessoas. Sua avó era sábia. A expressão de Marco suavizou ligeiramente.
A minha disse algo semelhante, que o mundo faz sentido se você prestar atenção ao porquê as pessoas fazem as coisas, não apenas o que elas fazem. Entramos em uma conversa confortável, evitando cuidadosamente o tópico de Gregor, ou porque exatamente eu precisava de proteção. Marco trabalhava para Alessio há 8 anos, ele me contou. Desde que Alessio tinha ajudado com uma situação familiar. Que tipo de situação? O tipo em que o marido da minha irmã achava que os punhos resolviam discussões. A voz de Marco permaneceu calma, mas com uma camada de aço. O senhor Lombardi garantiu que ele entendesse o erro de seus caminhos. Minha irmã e seus filhos estão seguros agora. Esse tipo de dívida, você não a paga, você a passa adiante. Outra peça do quebra-cabeça de Alessio se encaixou. Ele não apenas ajudava mulheres fugindo de abuso, ele construía uma rede de pessoas leais, porque ele havia intervindo quando outros viraram as costas. É isso que é isso? Eu perguntei. Passar adiante, talvez. Ou talvez o chefe veja algo em você digno de proteção além da obrigação. O olhar de cumplicidade de Marco me fez corar. Ele geralmente não traz pessoas para sua casa. Este loft é um espaço sagrado. O fato de você estar aqui diz tudo. Diz o quê? Que você importa para ele mais do que ele provavelmente admitiu a si mesmo ainda. Antes que eu pudesse processar essa observação, o tablet de Marco tocou. Ele o estudou, sua expressão escurecendo. O que é? Sensores de movimento no térreo. Alguém está tentando acessar o prédio. Ele se levantou, a mão movendo-se para a arma no coldre ao seu lado. Fique aqui, tranque a porta do quarto de hóspedes. Não saia até que eu te diga. Recuei para cima conforme instruído, meu coração batendo forte pela janela do quarto de hóspedes. Eu tinha uma vista parcial da rua abaixo. Uma figura familiar caminhava perto da entrada do prédio, ocasionalmente olhando para as janelas. Gregor, ele realmente tinha vindo aqui. Tinha de alguma forma encontrado o endereço de Alessio e estava tentando obter acesso. Meu telefone tocou. O número de Alessio. Ele está aqui, eu disse sem preâmbulo. Gregor está lá fora. Eu sei, Marco me alertou. Estou há 5 minutos. Sua voz carregava fúria fria. Valentina, escute com atenção. Ele não consegue entrar. A segurança do prédio é de nível militar, mas se ele te vir na janela, ele saberá que está no lugar certo. Fique longe do vidro. Eu recuei para a sombra, ainda observando os movimentos agitados de Gregor abaixo. O que você vai fazer quando chegar aqui? Ter uma conversa que ele não vai esquecer. Alessio fez uma pausa. Preciso te perguntar algo. Quando você o deixou, você levou algum documento, papéis com seu nome, o nome dele? Algo que os conecte oficialmente? Apenas meu passaporte e certidão de nascimento. Por quê? Porque Gregor tem dito às pessoas que vocês estão noivos, que vocês têm contas conjuntas, propriedade compartilhada, criando um rastro de papel que sugere que você não pode simplesmente ir embora. Sua voz apertou. Ele está construindo um caso para o porquê ele tem direitos sobre você. A manipulação era tão característica de Gregor que eu quase ri. Nós nunca tivemos contas conjuntas, nunca compartilhamos propriedade além do contrato de aluguel do apartamento. Bom, isso facilita a evidência que eu ia usar contra ele. Estou acelerando o cronograma. Hoje à noite ele recebe tudo. Documentação de evasão fiscal, violações alfandegárias, prova de que a empresa de seu pai é construída sobre fraude, junto com uma mensagem muito clara: deixe-a em paz ou tudo vai para as autoridades. E se ele não acreditar que você realmente vai fazer isso, então eu o farei e explicarei que esse foi o aviso dele. Sem hesitação, sem dúvida. Eu não blefo, Valentina. Ele também não, aparentemente. Então, estamos prestes a descobrir quem quer mais isso. Sua obsessão em possuir você ou sua liberdade. Pela janela, eu observei um carro preto elegante parar na calçada.
Alessio emergiu, seguido por 2 homens que eu não reconhecia. Eles se moviam com o mesmo propósito eficiente de Marco. Treinados, preparados, perigosos quando necessário. Estou aqui, Alessio disse desnecessariamente. Fique no telefone. Quero que você ouça isso. Eu observei Gregor virar-se enquanto Alessio se aproximava. Observei sua linguagem corporal mudar de agitada para defensiva. Mesmo a essa distância, pude ver sua surpresa ao ser confrontado. Gregor Solov. A voz de Alessio veio pelo telefone, calma e controlada. Precisamos conversar. Quem diabos é você? A voz de Gregor, com sotaque e agressiva. Isso é propriedade privada. Minha propriedade, na verdade. Este prédio e outros 4 neste quarteirão. Alessio se aproximou, seus companheiros o flanqueando. Você tem assediado Valentina Ricci, fazendo ameaças, perseguindo-a em vários locais. Isso termina hoje à noite. Valentina é minha namorada. Eu tenho todo o direito. Você não tem direitos onde ela está em questão. A temperatura na voz de Alessio caiu vários graus. Ela te deixou. Ela deixou claro que não quer contato com você. Você escolheu ignorar isso. Escolheu escalar de assédio para ameaças. Isso foi um erro. Você não sabe do que está falando. Valentina está confusa, influenciada pelas pessoas erradas. Ela precisa de ajuda. Ela precisa que você a deixe em paz. A paciência de Alessio pareceu diminuir. Estou lhe oferecendo uma oportunidade de ir embora. Pare de contatá-la. Pare de procurá-la. Siga em frente com sua vida. Faça isso e as informações que tenho sobre as práticas comerciais de sua família permanecerão privadas. Mesmo da minha posição elevada, pude ver Gregor enrijecer. Que informação? Fraude fiscal, evasão aduaneira, lavagem de dinheiro. O suficiente para interessar várias agências governamentais. O suficiente para destruir a empresa de seu pai e enviar vocês 2 para a prisão. A voz de Alessio permaneceu conversacional, tornando a ameaça ainda mais arrepiante. Eu sou um empresário, Gregor. Eu entendo a análise custo-benefício. Sua obsessão por uma mulher que não te quer vale a pena perder todo o resto? Você está blefando. Você não tem nada. Um dos companheiros de Alessio deu um passo à frente, entregando um tablet a Gregor. Mesmo à distância, pude ver o rosto de Gregor empalidecer enquanto ele rolava o que quer que estivesse sendo exibido. Essa é uma pequena amostra, Alessio continuou. O dossiê completo é consideravelmente mais incriminador. Ele vai para as autoridades amanhã de manhã, a menos que você me convença do contrário. Isso é chantagem. Isso é educação. Alessio o interrompeu. Você construiu sua vida com o dinheiro e as conexões de seu pai. Valentina construiu a dela com sobrevivência e força. Ela não precisa de você. Nunca precisou. Aceite essa verdade. Vá embora e sua vida continua. Continue a persegui-la, e tudo o que você deu como certo desaparecerá. As mãos de Gregor tremeram enquanto ele empurrava o tablet de volta. Ela é minha. Ela é dela. Pela primeira vez, uma raiva real rompeu o controle de Alessio. É isso que você nunca entendeu. Pessoas não são posses. Mulheres não são propriedades. Valentina não é sua. Não era sua. Nunca será sua. Ela é um ser humano que fez a escolha de te deixar. Aceite isso. Você não entende. A voz de Gregor falhou. Eu a amo. Tudo o que eu fiz porque a amo. O que você sente não é amor. A voz de Alessio suavizou ligeiramente. Não com simpatia, mas com algo como pena. O amor não exige hematomas. O amor não precisa de ameaças. O que você sente é obsessão, controle, medo de perder algo que você se convenceu de que possui. Isso não é amor, Gregor. Isso é doença. Pelo telefone, ouvi Gregor ofegar bruscamente. Então, inesperadamente, ele começou a chorar. Soluços ásperos e quebrados que deveriam ter me comovido, mas apenas me fizeram sentir vazia.
Eu posso mudar, ele engasgou. Se ela apenas voltar, eu posso provar que posso mudar. Ela não quer que você mude. Ela quer que você a deixe em paz. A voz de Alessio permaneceu implacável. Você tem 24 horas para tomar sua decisão. Saia de Milão. Deixe Valentina em paz. E seus segredos permanecerão secretos. Ou fique e enfrente as consequências. Como sei que você cumprirá sua palavra, porque ao contrário de você, eu não quebro promessas a mulheres. Alessio virou-se para sair, seus companheiros o seguindo. 24 horas, Gregor, escolha sabiamente. Eu os observei retornar ao carro. Observei Gregor escorregar contra a parede do prédio. Observei-o finalmente parecer derrotado. A voz de Alessio veio pelo telefone. Mais baixa agora. Você está bem? Eu não sei. Minhas mãos tremeram. Acabou mesmo. Acabou se ele escolher que acabe. Venha para baixo. Vamos conversar direito. Eu o encontrei na sala de estar principal. Marco havia discretamente se retirado para nos dar privacidade. Alessio havia tirado o paletó, afrouxado a gravata, a fachada de controle rachando ligeiramente nas bordas. Aquilo foi... Eu não conseguia encontrar palavras adequadas para o que havia testemunhado. Você não o ameaçou com violência. A violência o teria tornado um mártir em sua própria história, uma vítima do mundo cruel que o impedia de seu amor. Alessio serviu-se de uma bebida, ofereceu-me uma, eu recusei. Tirar seu dinheiro, seu status, o negócio de seu pai, isso ameaça as coisas que ele mais valoriza, ele mesmo e seu conforto. Você realmente entende homens como ele? Fiz questão de entendê-los. Ele se acomodou no sofá, a exaustão evidente na maneira como ele relaxou ligeiramente. Meu pai era um deles, controlando minha mãe através do dinheiro, da posição social, da ameaça do que perdê-lo significaria. Eu a observei encolher para se encaixar nas expectativas dele, até que não restasse nada de quem ela havia sido. Ela ficou por você. Ela ficou porque acreditava que não tinha escolha. Quando eu tive idade suficiente para lhe oferecer uma, era tarde demais. Ela havia esquecido como imaginar algo diferente. Seu olhar encontrou o meu. É por isso que não deixarei Gregor fazer você esquecer. Você não é quem ele tentou te convencer a ser. Você é quem você escolhe se tornar. As palavras caíram com um peso inesperado. Por 18 meses, eu fui quem Gregor precisava que eu fosse. Mais quieta, menor, mais complacente. Redescobrir quem eu realmente era parecia simultaneamente libertador e aterrorizante. E se eu não souber mais quem é essa pessoa? Então você tem 3 semanas para descobrir. O sorriso de Alessio era gentil. Enquanto trabalhava para mim, morava aqui, estava segura. Nenhuma pressão além de aparecer e ser você mesma. E se ser eu mesma não for muito interessante, a risada dele era genuína, calorosa. Valentina, você entrou no meu hotel encharcada e aterrorizada, mas aguentou 3 horas antes que eu soubesse que você estava lá. Você trabalhou em 2 eventos e fez a arte ganhar vida para pessoas que veem tudo como transações. Você está aprendendo as especificações técnicas alemãs para amanhã, porque se recusa a parecer despreparada. Você é muitas coisas, mas desinteressante não é uma delas. Limpa da garganta. O elogio se acomodou em algum lugar atrás das minhas costelas, quente e desconfortável. Eu não estava lá acostumada a ser vista como capaz em vez de difícil. Obrigada, eu disse baixinho, por esta noite, por entender o que realmente funcionaria contra ele, por não me fazer sentir fraca por precisar de ajuda. Você não é fraca, Valentina. Você é estratégica. Há uma diferença. Ele se levantou, alongando-se. Descanse um pouco. O evento de amanhã começa às 7 em Ernstone. Marco ficará no quarto de hóspedes lá embaixo se precisar de alguma coisa. E Valentina? Ele fez uma pausa na base da escada. Você está segura aqui.
verdadeiramente segura. Permita-se acreditar nisso. Depois que ele saiu, eu permaneci no sofá, Dante ronronando no meu colo, Milão cintilando além das janelas. Pela primeira vez em meses, o medo que tinha vivido em meu peito diminuiu ligeiramente. Gregor parecia derrotado, até quebrado. Eu esperei limpa a garganta para sentir culpa por isso. Esperei por algum vestígio do amor que eu tinha sentido por ele para se transformar em arrependimento. Mas tudo o que eu sentia era alívio. E talvez, apenas talvez, os primeiros brotos frágeis de esperança de que a vida poderia ser diferente do que eu havia me resignado a aceitar. 3 semanas se passaram em um borrão de eventos de hotel, conversas noturnas no loft de Alessio e manhãs em que acordei sem pavor pela primeira vez em anos. Gregor havia deixado Milão no dia seguinte ao ultimato de Alessio, de acordo com a discreta vigilância de Marco. Nenhuma mensagem final, nenhum grande gesto, apenas ausência onde a obsessão havia estado. O alívio deveria ter sido completo. Em vez disso, me vi esperando pelo pior. Você está fazendo isso de novo, Alessio observou durante o café da manhã, no que seria meu último dia, esperando o desastre. Você pode me culpar? Eu empurrei ovos pelo meu prato sem apetite. 3 semanas atrás, eu estava fugindo de um homem que ameaçava me destruir. Agora eu tenho 6.000 yuans economizados, e ele simplesmente se foi. Parece fácil demais. Nada disso foi fácil, Valentina. Sua voz carregava um gentil reproche. Você escolheu ir embora quando ir embora era aterrorizante. Você confiou em um estranho para te ajudar. Você se reconstruiu peça por peça enquanto trabalhava em eventos que te aterrorizavam. Isso não é fácil. Isso é extraordinário. Você continua usando essa palavra. Encontrei seu olhar do outro lado da mesa. Extraordinário. Eu não sou. Eu estou apenas sobrevivendo. Sobreviver é extraordinário quando a alternativa é mais fácil. Ele pousou o café, dando-me toda a sua atenção. Você sabe o que eu vejo quando olho para você? Alguém que se recusou a desaparecer, mesmo quando um homem tentou muito para fazê-la. Isso é poder, Valentina. Poder real. A convicção em sua voz fez algo se abrir em meu peito. Ao longo de 3 semanas, Alessio havia se tornado não um amigo exatamente, mas algo mais complicado. Meu empregador, meu protetor e cada vez mais alguém cuja opinião importava mais do que era prudente. O que acontece agora? Eu limpo a garganta, perguntei. Hoje é meu último dia. O último evento é hoje à noite. Amanhã, eu me interrompi, percebendo que não tinha nenhum plano além de deixar a segurança que Alessio havia construído ao meu redor. Amanhã você faz escolhas, ele disse simplesmente. Isso é o que significa liberdade, a capacidade de escolher por si mesma. E se eu não souber o que escolher, então você leva tempo para descobrir. O trabalho no hotel acabou. Mas ele hesitou, o que era incomum para ele. Eu tenho uma proposta, uma de negócios mesmo, antes que você presuma o contrário. Estou ouvindo. Os eventos nas últimas 3 semanas foram mais bem-sucedidos do que qualquer outro que eu já tenha realizado. O feedback menciona especificamente você, seu conhecimento, sua capacidade de deixar as pessoas à vontade, sua paixão genuína por arte e cultura. Ele recostou-se observando minha reação. Eu quero contratá-la permanentemente como minha ligação cultural, organizando e apresentando eventos, curando arte para minhas propriedades, representando meus hotéis para a elite cultural de Milão. A oferta me chocou. Isso é um emprego de verdade, uma carreira com um salário de verdade, 3.000 guias mensais, mais bônus baseados no sucesso do evento, benefícios completos, auxílios para desenvolvimento profissional. Ele fez uma pausa. E moradia, se você quiser. Há um apartamento-estúdio em um dos meus prédios, menor do que aqui, mas seu. Nenhuma obrigação de aceitar. Sem amarras ao emprego se você recusar.
Minha mente girou. Estabilidade financeira, trabalho significativo, independência. Por quê? A pergunta surgiu menor do que o pretendido. Por que investir em mim assim? Porque você é boa nisso. Porque Milão precisa de mais pessoas que se importem com a arte além do potencial de investimento. Porque ele parou. Algo vulnerável passando por suas feições. Porque eu gostei de ter você por perto e estou egoisticamente esperando que você fique. A admissão pairou entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós parecia pronto para examinar. Limpa a garganta. Posso pensar sobre isso? Leve todo o tempo que precisar. A oferta permanece, independentemente. Ele verificou o relógio. Aquele gesto habitual. Tenho reuniões até às 5. O evento de hoje à noite é às 8. O leilão de caridade. Nosso final. Use algo que a faça sentir poderosa. Depois que ele saiu, subi para o quarto de hóspedes que havia sido meu por 3 semanas. Meus pertences, escassos quando cheguei, agora incluíam um guarda-roupa de roupas elegantes, livros que Alessio havia recomendado, pequenos luxos que eu havia comprado com meus ganhos. Evidência de uma vida começando a tomar forma. Peguei o vestido azul meia-noite do meu primeiro evento, aquele que usei quando Gregor me observava de fora. Usá-lo hoje à noite parecia simbólico de alguma forma, prova de que ele não tinha mais o poder de me fazer ter medo de ser vista. Meu telefone, que estava maravilhosamente silencioso desde a partida de Gregor, vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu estômago se apertou antes mesmo de eu olhar. Desconhecido. 3 semanas é muito tempo para pensar em erros. Eu tive tempo para pensar nos meus também. Podemos conversar apenas uma vez para encerrar as coisas adequadamente? Minhas mãos tremeram. Mesmo com uma única inicial, eu sabia, Gregor usando mais um número para contornar meus bloqueios. Eu deveria ter apagado imediatamente. Deveria ter dito a Alessio, deixe Marco cuidar disso. Em vez disso, me peguei digitando uma resposta. Como você conseguiu este número? Desconhecido. Isso importa? Não estou tentando te assustar, Val. Só quero um desfecho. 10 minutos. O café onde tivemos nosso primeiro encontro. Amanhã, 14 horas. Prometo que depois disso te deixarei em paz. O apelido. Val. Algo que ele me chamava quando as coisas estavam boas. Enviou uma pontada indesejada em mim. Não de saudade, mas de luto pela mulher que havia acreditado no que tínhamos. Porque eu deveria confiar em você? Desconhecido. Porque eu não sou o monstro que você me transformou. Eu estava magoado, irritado. Eu disse coisas que não queria dizer. Mas, Valentina, estou procurando ajuda. Ajuda de verdade, um terapeuta. Estou trabalhando nas questões de raiva. Quero que você veja que estou tentando mudar. A mensagem soava razoável, madura até. Tudo o que as comunicações anteriores de Gregor não tinham, o que a tornava mais perigosa, não menos. Eu mostrei a troca para Marco quando ele chegou para o turno da noite. É uma armadilha, ele disse sem hesitação. Homens como ele não mudam em 3 semanas. Eles apenas ficam melhores na manipulação. Mas e se ele estiver falando sério? E se eu recusar esta única conversa e ele escalar novamente? Então nós resolvemos. Mas Valentina, a expressão de Marco era grave. No momento em que você responde, no momento em que você concorda em vê-lo, você está dizendo a ele que o limite é negociável, que se ele persistir tempo suficiente, você cederá. Essa é a mensagem que você quer enviar? Ele estava certo, eu sabia que ele estava certo, mas alguma parte ferida de mim queria acreditar que Gregor poderia mudar. Porque se ele não pudesse, o que isso diria sobre os 18 meses que passei com ele? Sobre meu julgamento? Sobre meu valor? Eu preciso contar a Alessio. Eu disse finalmente. Eu já o fiz. Ele está voltando. Alessio chegou em 20 minutos.
sua expressão trovejante enquanto lia as mensagens. Você não vai, ele disse categoricamente. Isso é comportamento de abusador de livro. Desculpe-se. Prometa mudança. Crie uma situação onde ele controle o encontro. É uma armadilha. Valentina, eu sei disso intelectualmente, mas emocionalmente. Eu lutei para articular o emaranhado de sentimentos. Eu preciso saber que estou fazendo a escolha certa, que não estou fugindo de alguém que realmente poderia mudar. Pessoas podem mudar, Alessio disse, sua voz suavizando ligeiramente, mas não em 3 semanas. Não sem consequências reais, forçando-as a se confrontar. Gregor enfrentou consequências. Perder você, perder sua vida confortável em Milão. Mas ele não se confrontou. Isso não é mudança, é estratégia. Então deixe-me desafiá-lo. Eu o encontrarei em um lugar público com segurança por perto. 10 minutos como ele pediu. Se ele realmente mudou, ele aceitará meus limites. Se não, eu encontrei o olhar de Alessio. Então eu saberei com certeza. Chega de dúvidas. A mandíbula de Alessio se apertou. Por um longo momento ele não disse nada. Claramente lutando com o desejo de me proteger e o reconhecimento de que essa era minha escolha. Eu não gosto disso, ele disse finalmente. Mas eu entendo. Então é assim que funciona. Você o encontra no café do hotel, não em algum local aleatório. Marco e outros 2 estarão em mesas próximas. Eu estarei observando pelas câmeras de segurança. Ao primeiro sinal de agressão, a primeira voz levantada. Nós intervimos e, Valentina, seu olhar encontrou o meu com uma intensidade que roubou minha respiração. 10 minutos, nem um segundo a mais. Você não deve mais do que isso a ele. Eu assenti, já duvidando da minha decisão, mas precisando de encerramento. O leilão de caridade daquela noite foi nosso evento de maior sucesso até agora. Eu me movi pela multidão em meu vestido azul meia-noite, facilitando guerras de lances, conectando doadores a causas, sentindo-me poderosa da maneira que Alessio havia sugerido. A mulher que Gregor havia diminuído parecia impossivelmente distante. Alessio me encontrou perto do final da noite, enquanto o último item era vendido e o champanhe fluía livremente. Você foi magnífica hoje à noite, ele disse oferecendo-me uma taça. 3 grandes doadores perguntaram especificamente sobre trabalhar com você em eventos futuros. Boa prática para o trabalho de verdade. Eu aceitei o champanhe, minha decisão sobre sua oferta se cristalizando. Sim, a propósito, para tudo. O emprego, o apartamento, eu quero ficar. Seu sorriso transformou seu rosto. Tem certeza? Aterrorizada, mas certa, a cidade me destruiu uma vez. Quero ver se consigo me reconstruir aqui. Você já o fez. Ele brindou sua taça contra a minha. Mas Valentina, sobre a manhã com Gregor, você não precisa fazer isso. Você não deve nada a ele. Limpa-lhe a garganta. Eu devo isso a mim mesma. A certeza de que fiz a escolha certa. Tomei um gole de champanhe, reunindo coragem para o que precisava dizer. Estas 3 semanas trabalhando para você, vivendo em seu espaço. Isso me deu algo que eu não tinha há anos. Não segurança, embora isso também. Mas a crença de que eu poderia ser alguém além do que Gregor me convenceu que eu era. Você sempre foi alguém além disso. A voz de Alessio baixou, íntima, apesar da multidão ao nosso redor. Eu apenas te ajudei a lembrar. A forma como ele me olhou fez meu pulso acelerar de maneiras que nada tinham a ver com medo. Ao longo de 3 semanas, algo havia mudado entre nós. Empregador e empregada, protetor e protegida, mas também algo mais complexo. Algo que nenhum de nós havia nomeado. Amanhã, eu disse, precisando vocalizar o plano para torná-lo real. Depois que eu encontrar Gregor e terminar isso adequadamente, talvez pudéssemos conversar sobre coisas que não são trabalho ou segurança ou arranjos práticos. A compreensão cintilou em seus olhos. Eu gostaria disso. Na tarde seguinte, encontrei-me no café do hotel, com as mãos envoltas em um latte esfriando, observando a entrada pela chegada de Gregor. Marco estava a 3 mesas de distância,
absorto em seu telefone, mas hiperalerta. 2 outros seguranças posicionados estrategicamente por todo o espaço. Gregor entrou precisamente às 14 horas, parecendo mais magro do que eu me lembrava, mais velho. Ele me avistou imediatamente e se aproximou com passos cuidadosos, como se eu pudesse fugir. Valentina, meu nome em sua boca não carregava mais poder. Obrigado por vir. 10 minutos, eu disse sem preâmbulo. Você disse que queria um desfecho, então fale. Ele sentou-se à minha frente, suas mãos mexendo em um sachê de açúcar. Tenho pensado muito em nós, no que deu errado. O que deu errado é que você achava que amor significava posse, que você colocava as mãos em mim quando ficava bravo, que você não conseguia aceitar um não como resposta. Eu sei, sua voz falhou. Eu sei que te machuquei. A terapia me ajudou a ver o quão tóxico meu comportamento era. Como deixei o ciúme e a insegurança me transformarem em alguém que eu odeio. 3 semanas de terapia não desfazem 18 meses de abuso. Gregor, eu sei disso também. Não estou pedindo para você voltar. Estou pedindo para você ver que estou tentando, que não sou o monstro que você pensa que sou. Você não é um monstro, eu concordei. Mas você também não é seguro. E eu mereço segurança mais do que você merece redenção. Seus olhos se arregalaram, como se ele nunca tivesse considerado minha segurança como separada de sua narrativa de desgosto. Então é isso. 3 anos juntos e você simplesmente vai embora. 18 meses, eu corrigi. E sim, é isso. Tô indo embora porque ficar me destruiria. Porque o amor não deveria machucar. Porque eu finalmente percebi que valho mais do que a versão de mim mesma que você precisava que eu fosse. Aquele cara Lombardi, ele fez isso com você. Convenceu você de que você é boa demais para mim. Alessio não me convenceu de nada. Ele apenas criou espaço para eu me lembrar do que eu já sabia. A expressão de Gregor escureceu, a raiva familiar brilhando em suas feições. Você está dormindo com ele. É disso que se trata. É disso que se trata, eu disse levantando-me. É que não te devo explicações sobre minha vida. 10 minutos se esgotaram, Gregor. Não me contate novamente. Valentina, ele se levantou também, estendendo a mão para o meu braço. Marco estava lá antes que seus dedos fizessem contato. Uma parede de músculos entre nós. A moça disse, você terminou. Marco disse calmamente. Hora de ir. Por um momento vi Gregor calcular. Lutar ou fugir, cena ou rendição. Então seus ombros caíram, a derrota escrita em cada linha de seu corpo. Eu realmente estou tentando mudar, ele disse com a voz baixa. Espero que você acredite nisso. Espero que você tenha sucesso, eu respondi, falando sério pelo seu bem e pelo de quem vier depois de mim. Mas eu não serei dano colateral em sua jornada para se tornar melhor. Eu o observei sair, esperando por alguma onda de emoção, tristeza, culpa, satisfação. Em vez disso, senti apenas uma certeza tranquila de que havia feito a escolha certa. Alessio apareceu ao meu lado, tendo se materializado de onde quer que estivesse monitorando. Como você se sente? Livre, eu disse, surpreendendo-me com a verdade disso. Eu precisava vê-lo mais uma vez para ter certeza. Agora eu sei. O que quer que tivéssemos, o que quer que eu pensasse que tínhamos, acabou. Bom, ele ofereceu seu braço. Venha, eu tenho algo para te mostrar. Ele me levou ao jardim da cobertura do hotel, atualmente vazio no frio de novembro. Milão se estendia abaixo de nós, uma tapeçaria de beleza e caos antigos e modernos. Eu venho aqui quando preciso de perspectiva, Alessio disse. Quando o peso de tudo do que construí parece muito pesado. A cidade me lembra que existem coisas maiores que meus problemas. É lindo, eu respirei. É, mas ele estava olhando para mim, não para a vista. Valentina, preciso dizer algo. E preciso que você saiba que não há pressão por trás disso. Seu trabalho é seu, independentemente. Seu apartamento é seu, independentemente.
Mas nestas 3 semanas, ter você em meu espaço, em minha vida, me lembrou do que eu estava perdendo. Não apenas companheirismo, mas parceria, alguém que me desafia, que não se intimida com as partes complicadas de quem eu sou. Ele se virou para me encarar completamente. Eu não sou Gregor. Eu não a enjaularei nem a diminuirei, mas eu gostaria muito da chance de conhecê-la, além de empregador e empregada, se isso for algo que você também deseje. Meu coração batia forte contra as costelas. Não sei se estou pronta para outro relacionamento. Estou mal me reencontrando. Então nós levamos tempo. Nós construímos amizade primeiro. Deixamos o que quer que seja isso se desenvolver naturalmente em vez de forçá-lo. Seu sorriso era gentil. Eu sou um homem paciente, Valentina, e você vale a pena esperar. A honestidade disso, a falta de pressão ou expectativa fez meus olhos arderem com lágrimas inesperadas. Eu gostaria disso, eu sussurrei. Tempo, amizade, ver onde vai dar. Então temos um acordo. Ele estendeu a mão em um eco de nosso primeiro acordo 3 semanas atrás. Eu a peguei desta vez sabendo exatamente o que estava escolhendo. Não segurança a qualquer custo. Não proteção que vinha com cordas, mas parceria com alguém que via meu valor e queria me ajudar a vê-lo também. 3 semanas atrás, eu havia fugido para um hotel para me esconder de um homem que afirmava me amar. Hoje à noite, eu estava em um terraço com um homem que havia me ajudado a lembrar como amar a mim mesma. A diferença era tudo. Gostou da história? Então clique no botão curtir agora. Comente abaixo o que você achou. E leia todos e compartilhe com aquele amigo que adora uma boa história. Aqui na Emma Romance Library há uma nova história todos os dias. Não perca. Até